Mais de 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se você tem, sabe como funciona, né? Tem um titular e aí um ou mais dependentes que podem ter acesso também aos serviços previstos em contrato. Mas e os filhos desses dependentes? Têm direito a atendimento? Podem ser incluídos no plano? Para tirar essa e outras dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora pela internet com a Nicole Soares. Ela é advogada, especialista em ética e compliance na saúde. Aproveite, participe, mande sua pergunta pelo WhatsApp 99313-9599. Nicole, boa tarde, bem-vindo ao RJ1. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Diego. Eu que agradeço o convite. É sempre muito importante poder falar sobre esse tema. Sem dúvida. Vamos começar então direto com essa questão bem específica. Filhos de dependentes também podem ter acesso aos serviços do plano de saúde? Via de regra, a própria legislação autoriza que você coloque ali no plano de saúde quem está vinculado ali entre primeiro e segundo grau. Então, a gente está falando de pai, mãe, filhos. As outras inserções dependem do tipo de contrato. E depende, inclusive, até do próprio tipo de plano de saúde, que muitas pessoas às vezes não sabem, mas existe ainda no Brasil, hoje em dia, o que a gente chama de planos de alta gestão, que são aqueles planos, por exemplo, de prefeituras, governos estaduais, em que ele nem segue a legislação da ANS. E vai depender do que está definido ali como regulamentação própria. Então, a regra é ali, pai, mãe, cônjuge, filhos, eventualmente netos, quando os avós são responsáveis legais, e a depender da estipulação contratual, você pode ampliar ali essa gama de pessoas que podem ser inseridas como dependentes. Mas então, Nicole, como você disse, tudo vai depender do contrato. Se não tiver no contrato, é muito improvável que a pessoa consiga esse atendimento, então, é isso? Aí você vai seguir essa regra aí do primeiro grau, né? Pai, mãe, irmãos, depende da estipulação contratual, filhos, cônjuges, netos, quando os avós são responsáveis legais, tutores e etc., aí você tem a possibilidade de inserir sem nenhum tipo de questionamento. Se isso tiver previsto no contrato e a operadora se negar a fazer o atendimento, por exemplo, de um filho de um dependente, que aquela operadora tem no contrato daquele plano, a operadora, por algum motivo, se nega a fazer o atendimento, qual é o trâmite e quais os passos? Bom, aí vamos deixar bem claro, aí a gente já está falando de um dependente que está no contrato, porque se esse dependente não foi inserido ali no contrato anteriormente, a gente nem poderia estar falando de negativa de atendimento. Mas foi feito todo o procedimento, essa pessoa está com o contrato ativo, não houve o atendimento, o primeiro passo é fazer uma reclamação para a ANS. A própria ANS, né, que é a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem um canal do consumidor, que você pode acessar pela internet, no site da ANS, ou por meio de telefone, que você também tem um número disponibilizado lá no site. Então, via de regra, quem vai fazer essa fiscalização é a própria ANS. Os PROCONs também podem ser órgãos fiscalizatórios, porque a gente está falando de uma relação de consumo, e nos casos em que a gente está tratando de outros tipos de planos de saúde, como a autogestão, aí é o órgão no qual está vinculado, como eu já falei, municípios, governos estaduais e etc. Agora, Nicole, abrindo o leque e falando dos dependentes em si, diretos do titular do plano de saúde, tem algum limite de idade ou limite de prazo em que os dependentes podem permanecer inclusos no plano? Via de regra, 21 anos de idade, porque a partir desse momento você descaracteriza a situação de dependente e essa pessoa poderia entrar como uma vida ali dentro do próprio contrato. Isso depende, em muitos casos, também da contratualização, de como é feito esse contrato, mas a regra geral seria os 21 anos de idade. O dependente deve ser incluído sempre na assinatura do contrato? Pode ser a qualquer momento ao longo da vigência do plano? Isso pode ser feito ao longo da vigência do plano, mas é muito importante mencionar um dependente em específico, que são os filhos recém-nascidos. Você tem duas situações específicas ali quando a gente está tratando de recém-nascido. Aqueles em que o pai e a mãe já possuem plano de saúde e o ideal é que se faça essa inclusão já no momento em que a criança nasceu. Melhor ainda se o plano de saúde tiver a segmentação, que é o tipo de plano de saúde
de obstetrícia, porque aí essa criança não vai ter nenhum tipo de carência. Mas, se isso não for possível, se os pais não tiverem plano de saúde e for necessário que a criança tenha o plano de saúde, isso vai ser criado naquele momento e ela passa a ter carência. Então, quando a gente não está tratando de recém-nascido, isso pode ser feito a qualquer tempo, mas vai observar-se as regras da carência, a depender do tipo de contrato. Contratos coletivos, que são aqueles contratos que a gente faz por grupo, né? Pode ser um sindicato, uma empresa, e aí a gente tem um empresarial. Você negocia carências e muitas das vezes você pega o dependente, coloca dentro do plano de saúde e não tem carência. Quando a gente está tratando de planos familiares, em que você tem um grupo menor ali de vidas, ou empresarial também com um grupo menor de vidas, é sempre importante que o consumidor busque as informações sobre as carências no momento em que ele faz qualquer tipo de modificação no plano ou inserção de novo dependente. Nicole, a gente está falando aí de direitos, mas é importante lembrar e reforçar que os consumidores têm deveres também para fazer valer esses direitos, né? Sim, o dever máximo, quando a gente está tratando do beneficiário do plano de saúde, é a contraprestação, o pagamento todos os meses. Inclusive, a gente sabe que há a possibilidade, inclusive, da rescisão do contrato, se você supera ali o período de 60 dias inadimplente, apesar de que você tem que ser notificado previamente, mas há o dever do pagamento. Outro dever, inclusive, que é muito importante ser mencionado, é o de prestar as informações da maneira correta. O que é isso quando a gente está falando de plano de saúde? Se você tem doença pré-existente, todos aqueles tratamentos dos quais você foi submetido, porque se você entra no plano de saúde tendo fornecido uma informação equivocada, errada, ou que faz com que o plano de saúde tenha uma referência que não condiz com a realidade diante do seu quadro de saúde, isso pode ser compreendido até mesmo como fraude e pode representar um risco até mesmo para a manutenção desse contrato. Então, o beneficiário também tem seus deveres e é sempre muito importante falar sobre isso. Nicole Soares, advogada, conversando com a gente ao vivo aqui no RJ1, tirando dúvidas sobre planos de saúde, principalmente com relação a dependentes, filhos de dependentes. Nicole, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, até a próxima. Eu que agradeço, excelente tarde a todos. Obrigado.